Bom, e eu encerrei a aula de ontem, depois de ter apresentado a doutrina, eu achei interessante estendê-la na aula de hoje, agora focando mais em alguns exercícios, tá? Eu acredito que se a gente for para a prática, algumas coisas que eu falei para você ontem, vai ficar mais fácil de entender, tá? Vai ficar mais fácil, porque às vezes você está na teoria, tal, quando você vê os números, são números simples, tá? Não são números complicados, não. Eu preparei umas planilhinhas bem simples, com os números bem simples, para que você possa visualizar. Bom, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos assumindo a gestão, né? Porque o prefeito eleito te nomeou, ou nós estamos continuando a gestão passada, mas queremos dar um freio de arrumação, né? Porque o prefeito foi reeleito e te manteve, ou porque o novo prefeito te nomeou também. Ou ainda, você está no Estado há 2 anos, né? Administrando o Fundo Previdenciário do Estado, o Instituto Previdenciário do Estado, e quer dar um freio de arrumação para ter um grande finale, né? Um grande finale aí nessa etapa, nessa conclusão. E aí eu disse para você o seguinte: pegue as avaliações atuariais dos anos anteriores. Essas avaliações atuariais, elas serão importantes. Eu estou pegando aqui, enquanto eu falo com você, eu estou pegando uma projeção atuarial, porque vai nos ajudar para você compreender o que eu vou falar aí agora. Essas avaliações atuariais, elas são importantes porque do passado, porque elas projetam coisas para o seu presente, certo? Ou seja, você tem muitas coisas que você está recebendo hoje que estão relacionadas ao fato do que foi preparado para você lá no passado, certo? Parece que agora eu estou prontinho. Vou pegar mais uma projeção aqui. Pronto, maravilha. Então, como eu estava te dizendo, as avaliações atuariais dos anos anteriores, elas projetaram a situação que você está vivendo agora. E se você compara as avaliações atuariais dos exercícios anteriores, você vai conseguir entender o que é que aconteceu ou não aconteceu nos 4 anos da gestão passada, certo? Por isso, a minha proposta é que você, no primeiro ato, faça um pente fino, faça uma auditoria da gestão passada. Vamos imaginar, deixa eu compartilhar agora com você uma planilha, e você pode encontrar o seu regime próprio em 5 situações diferentes. Pronto, está aqui. Eu separei 5 cenários para você, são cenários hipotéticos. Eu vou pedir a você que não leia tudo. Vamos ler comigo devagarzinho, que eu vou explicar as situações. Quando você recebe o regime próprio, a primeira coisa que você deve verificar em relação aos dados do regime próprio é em qual dessas 5 situações ele se enquadra, tá? A primeira situação é se ele está no regime de repartição simples e tem um único fundo, ou seja, todas as contribuições dos ativos, de todos os ativos e todas as despesas de benefícios são pagos neste fundo. Se tem repartição simples, ou seja, não tem poupança nenhuma, e ele vai ter um déficit atuarial. No caso aqui, eu estipulei o valor de 650 milhões, é um valor aleatório, você pode perceber que todos os números são redondos, para simplificar nossos raciocínios. Mas essa, então, é a pior situação.
se você está recebendo um regime próprio e repartição simples com um déficit atuarial, que é até decorrência, você está recebendo o pior cenário e você não tem estratégia de financiamento atuarial e você precisa enfrentar esse problema, você precisa criar uma estratégia. Bom, antes de seguir para as próximas situações, é interessante observar que, até eu já falei nas horas passadas, se você quiser aprofundar, que a gente tem duas hipóteses. Uma é de um fundo único, para onde vão todas as contribuições previdenciárias e de onde saem todas as despesas, e outra é a segregação de massas, onde se coloca num fundo quem já está aposentado e quem já está há muito tempo trabalhando, ou seja, o problema atuarial, e naturalmente esse fundo será deficitário, e no outro fundo se coloca as pessoas mais jovens. É por isso que eu estou colocando aqui que a segunda situação. Na segunda situação, você tem um fundo financeiro, que é como se chama, né? Eu não gosto dessa nomenclatura de financeiro e previdenciário, mas é como se chamam os fundos. O fundo financeiro é dos mais antigos e de quem já está aposentado ou pensionista, e o fundo previdenciário é dos mais novos. Aqui nessa segunda situação, você vai ter que o fundo financeiro tem um déficit atuarial de 350 milhões e o fundo previdenciário tem um déficit também de 150 milhões. A terceira hipótese que eu falei, que eu levanto, é que quando se tem um fundo único, mas esse fundo tem um déficit atuarial, ou seja, existe uma poupança no presente, mas olhando o curto, médio e longo prazo, há um déficit atuarial. A quarta situação, em que você tem, sim, também segregação de massas, o fundo financeiro tem um déficit atuarial e o fundo previdenciário tem um superávit atuarial. E a última situação é quando você tem um fundo único que tem capitalização e tem um superávit atuarial. Eu não estou falando aqui do superávit financeiro do fundo, né? Tanto nessa hipótese quanto nessa, a gente está dizendo que no longo prazo, com a poupança que ele tem, recebendo as contribuições futuras e pagando os benefícios atuais e futuros, se terá um superávit, no último caso aqui que eu levantei, de 30 milhões de reais. Bom, esses 5 cenários, eu já posso adiantar que o pior é esse primeiro. Esse primeiro, eu posso dizer que não existe estratégia. O resumo é esse. Olhando no curto prazo, não há poupança, certo? No máximo, as receitas pagam as despesas e não vai ter informação de poupança e no futuro esse problema só vai aumentar. E esse grande problema é visto como um todo através desse déficit atuarial estrondoso, né? A segunda hipótese, ela é ruim, na verdade, eu organizei do pior para o melhor, tá? E a segunda hipótese, ela é ruim nem tanto pelo fundo financeiro dos mais velhos ser deficitário, mas principalmente porque o fundo previdenciário dos mais novos é deficitário, ou seja, até o fundo mais novo é deficitário. Essa informação você encontra na avaliação atuarial, tá? A última avaliação atuarial. E aí você vai ter a avaliação atuarial de cada fundo. Terceira situação, você tem um fundo capitalizado, tem uma poupança hoje no presente, mas o resultado atuarial é negativo. Isso indica que no longo prazo vai faltar recursos, né? Essa situação ela é melhor que essa, né? Porque pelo menos os mais velhos estão aqui também. Então, se na situação 2 você tem, mesmo separando os mais velhos, o fundo dos mais novos é deficitário, e isso é gravíssimo, né? Aqui não, aqui pelo menos está todo mundo junto. Então, o déficit ele contempla as situações mais onerosas, mais custosas. A situação 4, em tese, é a segunda situação mais favorável, né? Eu vou dizer por que em tese. Você tem aqui um fundo financeiro deficitário, é normal, porque ele é repartição simples, ele não tem poupança formada, só tem despesas e pouca contribuição, mas o fundo capitalizado dos mais novos é superavitário.
Só é preciso verificar se essas despesas aqui, se a evolução dessas despesas gera risco fiscal. Tema que eu já ministrei aqui neste curso. E, por fim, a situação perfeita, porque haveria um único fundo, então teria os novos, velhos, benefícios já concedidos, né? E mesmo assim o sistema é superavitário. Então, essa seria a situação ideal, né? Seria a situação ideal para você. Eu recomendo também que você faça uma verificação ao receber a avaliação atuarial do seu regime próprio. Você pegue as avaliações atuariais dos anos anteriores e eu estou apontando aqui um regime próprio que tem a avaliação, um resultado atuarial negativo, poderia ser em regime de repartição ou não, né? Mas olha os resultados. Em 2016, foi verificado um déficit de 350 mil. 350 milhões. Em 2017, 430 milhões. 18, 610. 2019, 920. Isso gerou um aumento geral do déficit da ordem de 262 milhões de reais. E o terceiro teste que eu te proponho é relacionado à meta de acumulação de capital. Aqui deixa eu olhar um pouquinho para eu poder te explicar. Quando você tem poupança, repartição você não tem isso, né? Aí é caos total. Mas quando você tem um plano de financiamento que tem uma formação de poupança, a avaliação do presente projeta para 75 anos as acumulações anuais de capital. A cada ano será acumulado tanto, terá receita de tanto, terá despesa de tanto, terá um saldo de tanto. E isso vai apontar uma acumulação de capital. Pois bem, o exercício que eu te proponho é pegar a avaliação de 16 e projetar quanto foi projetado em 16 para te entregar, você gestor, hoje. Pegar de 17 e verificar quanto foi projetado. Pegar 18, a mesma coisa. 19, a mesma coisa. E, por fim, verificar quanto você recebeu efetivamente. Pode dar uma boa notícia. Qual seria a boa notícia? Que aquele valor projetado em 2016 para te entregar hoje é inferior àquilo que realmente se conseguiu. Ou seja, hoje você tem mais do que o projetado. Excelente. Isso é um sinal de que a gestão passada conseguiu formar poupança para ti, não é? Qual é a situação ruim? É quando a projeção não se concretiza. E, infelizmente, eu já detectei muitas situações situações destas, e aí eu vou te mostrar aqui um cenário que aponta isso. Imagine na projeção atuarial, que se tira da avaliação atuarial, no campo projeção atuarial, havia uma meta para o final de 2020, né? Que foi o seguinte: em 2016 se projetou que iam te entregar agora, em 2020, no final, 130 milhões. Em 2017, um ano depois, houve uma nova avaliação atuarial e a nova disse que ia te entregar em 2020 120 milhões. Em 2018, houve uma nova avaliação e disse que ia te entregar 100 milhões. Em 2019, projetou-se 40 milhões. E você recebeu efetivamente, 19, 60 milhões. E você recebeu efetivamente 40. Ou seja, de um plano inicial de te entregar 130 milhões para você administrar, você está recebendo apenas 40 milhões de reais. O que é que aconteceu? Né? Bom, acho que cabem agora 3 perguntas. Deixa eu ver aqui, acho que são 3. Primeira pergunta, Ricardo. O que é que pode ter acontecido? Né? Muito provavelmente não recolhimento das contribuições. Quando não recolhimento, parcelamento, não recolhimento do parcelamento, reparcelamento.
Pode ter tido fusão de fundo, saque de fundo. Tem várias hipóteses que podem prejudicar o teu fundo previdenciário. Aí vem a segunda pergunta, mas Ricardo, então se esse é o motivo, não me basta apontar que houve uma irregularidade ao não recolher-se, ao fundir-se, ao parcelar-se e não se pagar o parcelamento? E eu vou dizer que não. Sabe por quê? Porque 1 milhãozinho não recolhido não se transforma em dezenas de milhões no resultado atuarial. O seu déficit atuarial, bem grande, com certeza foi muito inflado por aqueles valores que não foram recolhidos. Então, se você ficar apontando as irregularidades pontualmente, isoladamente, não se consegue ver o macro, não se consegue ver o conjunto, que é o crescimento do déficit atuarial exponencial, que é a redução do potencial da poupança, com, inclusive, com processos sucessivos de redução. Então, você consegue dar uma visão completa, uma visão ampla do problema atuarial do seu regime próprio, indo além das irregularidades pontuais. Tá bom? Espero que essa aula tenha sido útil para o seu trabalho e até a próxima aula.